Querido irmão, querida irmã, nós estamos vivendo na igreja um tempo muito bonito, que é o tempo do Natal. Nós estamos então dentro da oitava do Natal. Nós começamos aí celebrando no dia 24 de dezembro a vigília do Natal, ou você tenha participado da missa da noite do Natal. Lá nós ouvimos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, onde fala que houve um recenseamento em toda aquela região dominada ali então pelo imperador César Augusto. Normalmente o recenseamento tem o intuito de controlar as pessoas, lucrar com isso. E nesse recenseamento, como José era da família, da descendência de Davi, ele então saiu de Nazaré para se registrar com a sua família na cidade de Belém. Beth-Helen significa Casa do Pão, a cidade de Belém. E ali, nos dias da viagem, Maria estava grávida, então ela chega a dar à luz ali em Belém. Não tendo acolhimento para poder nascer num lugar adequado, ele é então o menino Jesus sempre acolhido, não importa o lugar da simplicidade que nasça, mas acolhido e cuidado por Maria e José. Ele nasce então numa estrebaria, num estábulo, ali nasce o menino Jesus. E aí, diz que Maria, então, pegando o menino, ao dar à luz, ela o envolve em faixas e o coloca numa manjedoura. Também para nós, nos faz uma referência para o final do Evangelho, quando José de Arimateia pega o corpo de Jesus, o envolve em faixas e o coloca no sepulcro. Ou seja, o nascimento também anuncia a sua morte também, a sua entrega. Depois o texto vai falar dos pastores que tem naquela região. Os pastores não são pessoas bem vistas. Às vezes pegam o seu rebanho, colocam no pasto de outros. O Talmud diz que pastores não podem ser eleitos nem juízes, nem testemunhas, porque são pessoas que não têm credibilidade. Mas o anjo aparece aos pastores. Eles ficam com medo, porque pensam que seriam exterminados pela vida que levavam. Mas o anjo aparece aos pastores para anunciar uma boa notícia, uma grande novidade. Os pastores, então, recebem a notícia do anjo. Hoje nasceu para nós um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Este anúncio também é hoje para todos os excluídos, para as pessoas que pensam que Deus não chegam até elas, como chegaram para os pastores. E o anjo anuncia que eles vão encontrar o menino lá na manjedoura, com seus pais, envolto em faixas. Fique atento também para os sinais que Deus tem nos dado hoje para onde Jesus vai nascer. Talvez Jesus está nascendo pertinho de você e você não tenha percebido. Depois nós celebramos no dia 25 de dezembro, ou seja, o dia do Natal, a missa do dia. Nós lemos um evangelho bastante teológico, o Evangelho de São João, no capítulo 1. Lá ele fala assim que no princípio era a palavra, ou seja, no princípio era o verbo, logos, e tudo foi feito por meio dele. Tudo que Deus cria e faz é por meio da palavra. Ou seja, Jesus é a palavra, é a comunicação de Deus. E depois ele fala de João, São João Batista, que ele vai ser uma voz, ou seja, João empresta a voz. Ele não é a palavra, ele é um instrumento. Ele empresta a sua voz para que a palavra seja comunicada, a palavra seja dita. Nós batizados também temos uma missão parecida com João, emprestar os nossos dons, emprestar a nossa voz, para que Jesus seja conhecido, para que Jesus seja levado, para que a caridade aconteça através de nós. Nós somos apenas um instrumento. Ele é o verbo, a palavra, que acontece, que realiza, que faz parte de tudo que Deus cria, né? E ainda aqui nesse Evangelho de São João, além de falar da palavra, do instrumento de Deus que é São João Batista, que tem essa missão de ser a voz
para que a palavra aconteça, ele termina o Evangelho dizendo: a Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Ou seja, o Verbo se fez carne, o Verbo se deu a conhecer e habitou, frágil, pequeno, no menino, habitou no meio de nós. E terminamos então a semana com o domingo da festa da Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. No Evangelho desse dia, nós vemos que a família de Nazaré iam todos os anos para a festa da Páscoa em Jerusalém. Os judeus têm essa obrigatoriedade de ir todos os anos para a festa da Páscoa e também para outras festas importantes, festa das tendas, das colheitas ou Pentecostes. Eles iam, portanto, era uma família religiosa. Olha, é muito provável que eles caminham de Nazaré até Jerusalém em torno de 140 quilômetros. Você tem ido na missa todo domingo? Você já caminhou uma distância tão longe como esta para ir na missa? A família de Nazaré fazia esse percurso todos os anos ou até mais vezes para ir ao templo, para ir na Cidade Santa. E nós, como temos vivido a nossa participação no nosso encontro com Deus na Santa Missa? E aí, completando-se o dia da festa, dá para se entender aqui que a família de Nazaré ficou todo o período da festa da Páscoa. Algumas pessoas ficavam 2, 3 dias, é muito provável que eles ficaram a semana inteira. Eles então estão fazendo agora o caminho de volta de Jerusalém, voltando para casa. Só que o menino ficou em Jerusalém, ficou no templo, os pais não perceberam. A gente poderia pensar, será que Maria e José são pais desatentos? Não. O menino já tinha 12 anos. 12, 13 anos é quando o menino judeu atinge a maturidade. Ele já tem responsabilidades. É muito provável que talvez o menino Jesus celebrou a festa do Bar Mitzvah. É a festa de quando se completa a maturidade. É quando ele vai ler publicamente o livro, a Torá, pela primeira vez, de modo público. Então os pais de Jesus confiavam totalmente no menino. Sabia que ele estava bem, estava ali, porque era um menino de responsabilidade. E ao mesmo tempo, os pais, depois de caminhar um dia, vai procurá-lo na caravana entre os parentes e conhecidos. Por quê? Quando se faz uma viagem muito longa dessa, até perigosa, eles fazem isso em caravanas, juntos, com parentes e amigos. E é normal que as mulheres vão na frente e as crianças também vão brincando. E, no fim do dia, elas voltam para as suas famílias. Então, os pais devem ter pensado que o menino Jesus estava nessas caravanas com seus parentes, amigos, brincando. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém. Ali procuraram ele durante 3 dias. Imagina a angústia dos pais procurando o menino. E só depois foram encontrá-lo no templo. 3 dias de procura. Nos lembra Jesus 3 dias no sepulcro. As mulheres o procuravam, mas procuravam um corpo, como Maria Madalena. Os pais de Jesus acharam o menino no templo, escutando. Ele estava no centro, escutando, fazendo perguntas. Eles ficaram admirados com o menino ali no templo, perguntando e respondendo, diante de gente que sabia muito, os doutores da lei. Então, nós vamos ver agora que eles vão perguntar para ele, né? Nossa, nós estávamos angustiados à sua procura. Qual pai não vai ficar angustiado, né? Procurando um filho durante 3 dias, né? Onde você procuraria o seu filho se ele tivesse se perdido, né? Muitas pessoas vão encontrar em tantos lugares, né? Lugares estranhos, bares, lugares do mal. O menino estava no templo. Ele vai dizer: não sabeis que eu devia estar na casa do meu... não devia estar na casa do meu pai? Talvez no original vai estar dito assim: não sabeis que eu deveis me preocupar com as coisas do pai? Esse é Jesus.
que veio para cuidar, para se preocupar com as coisas do Pai. E aí Maria, muitas coisas que não entende, ela guarda no coração. Nós também não entendemos muita coisa, não temos a verdade de tudo, não sabemos de tudo diante de uma missão. Não é preciso você saber tudo, é preciso você se colocar à disposição para servir, como Maria e José. O texto termina dizendo que o menino crescia em sabedoria, estatura e graça, dimensões humanas e divinas desse menino, Deus que se fez homem. Deus abençoe você, viva com intensidade esse tempo do Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.